OncoHPA, o podcast de Oncologia do Grupo HPA Saúde. Começo por apresentar a doutora Magda Cordeiro, médica oncologista nas unidades do Algarve do HPA, a quem caberá a tarefa de moderar estas conversas. Seja muito bem-vinda, doutora Magda Cordeiro. Obrigada pela gentil apresentação, Nélia. Muito bem-vindos ao podcast de Oncologia do Grupo HPA Saúde, que é um programa feito, como disse a Nélia, em parceria com a Rádio Lagoa FM, com o intuito de desmistificar o cancro, e vamos fazê-lo no contexto de conversas abertas e informais com especialistas da nossa região algarvia. Um pouco motivados aqui pelo movimento Novembro Azul, começamos esta primeira temporada pelo cancro da próstata, que, como sabem, é o cancro mais frequente nos homens, com cerca de 7.500 novos casos diagnosticados todos os anos, e que tanto impacto tem na nossa população. Neste primeiro episódio vamos falar sobre o rastreio e diagnóstico do cancro da próstata, e para isso temos hoje connosco o Dr. Igor Glória, que é especialista em Medicina Geral e Familiar, coordenador da Unidade de Saúde Familiar do Centro de Saúde do Farol, e o Dr. Pedro Neto Gomes, que é urologista nas unidades do HPA. Muito bem-vindo aos dois, obrigadíssimo por terem aceito este desafio que vos lançámos com tanto entusiasmo. Igor, para começar, podíamos explicar aqui aos nossos ouvintes e espectadores no que é que consiste este movimento que chamamos de Novembro Azul e a importância que tem na nossa sociedade? Olá, muito bom dia. Antes de mais, aproveitar para agradecer o convite e cumprimentar os meus colegas de mesa, a doutora Magda e o Dr. Pedro. Magda, respondendo à tua pergunta, o movimento Novembro Azul, no dia 17/11 é comemorado o Dia Mundial do Combate ao Cancro da Próstata. Esta foi a data que deu origem ao movimento Novembro Azul. Este teve início em 2003, na Austrália, inspirado no Movember, que é um movimento subejamente conhecido, que desafia os homens a deixar crescer o seu bigode, com o objetivo de chamar a atenção para a prevenção e o diagnóstico precoce das doenças que atingem a população masculina. É o maior movimento internacional em prol da saúde masculina e quer consciencializar esta população sobre a necessidade de cuidar do seu corpo, da sua mente, praticar exercício, ter uma alimentação equilibrada, parar de fumar, praticar sexo seguro, cuidar da saúde mental e também fazer o exame da próstata periodicamente. Portanto, o mês de novembro é o mês do Laço Azul, dedicado especialmente à prevenção e diagnóstico precoce do cancro da próstata. Gostaria de relembrar que estes números serão certamente abordados, mas o cancro da próstata é o mais comum em homens de todo o mundo, com mais de 1,2 a 1,4 milhões de casos, e estima-se que em Portugal durante o ano 2022 tenham surgido 6.760 novos casos de cancro da próstata, e em média 1 em cada 6 homens será diagnosticado com um cancro da próstata ao longo da sua vida. Muito bem. Obrigada pelos dados claros. Nesta sequência, daria para esclarecer então qual é que é a verdadeira importância e impacto dos programas de rastreio em geral? Claro que sim. Antes de mais, importa definir o que é um rastreio. Um rastreio é um processo de diagnóstico precoce em pessoas que não apresentam sintomas. Tem como objetivo reduzir a mortalidade e, em alguns casos, reduzir também o número de novos casos de cancro, ou seja, a chamada incidência do cancro. Depois existem os chamados rastreios de base populacional e os rastreios oportunísticos. Os rastreios oportunísticos basicamente passam por aproveitar a oportunidade da pessoa que vai à sua consulta com o seu médico de família ou noutra qualquer especialidade e rastrear essa pessoa de acordo com as suas queixas e de acordo com os seus fatores de risco. Os rastreios de base populacional são uma estratégia reconhecidamente determinante em ganhos de saúde. Porquê? Porque oferecem acesso aos cuidados preventivos de igual forma para toda a população, permitem identificar precocemente lesões precursoras de cancro ou estadios iniciais da doença e possibilitam, portanto, tratamentos menos agressivos que, por sua vez, se irão traduzir a melhores resultados. Normalmente baseiam-se em exames simples e não invasivos que são realizados numa faixa etária específica e com uma regularidade que pode ser variável. Em Portugal estão implementados os rastreios de base populacional nas áreas do cancro da mama, do cancro do colo do útero, do cancro do cólon e reto,
e da retinopatia diabética em todo o território nacional. A estes foi ainda adicionado o rastreio da saúde visual infantil em 2018. Falando apenas dos rastreios oncológicos, estes têm demonstrado uma redução da mortalidade em cerca de 30% no câncer da mama, 20% no câncer coloretal e 80% no câncer do colo do útero. Falando um bocadinho de cada um deles, o programa de rastreio de câncer do colo do útero viu no dia 17 deste mês a sua norma atualizada para abranger a população do sexo feminino, entre os 30 e os 69 anos, através de um teste simples, que é a pesquisa do vírus do papiloma humano, o HPV, através de uma citologia vaginal a realizar de 5 a 5 anos. Já o câncer da mama destina-se à população do sexo feminino entre os 50 e os 69 anos, mas também este rastreio brevemente será alvo de atualização para iniciar mais cedo, a partir dos 45 anos, seguindo as recomendações internacionais. O seu teste primário é a mamografia de 2 em 2 anos. O programa de rastreio do câncer do cólon, do câncer do intestino, destina-se à população de ambos os sexos, com idades entre os 50 e os 74 anos, e é realizada através de uma pesquisa de sangue oculto nas fezes, a realizar 2 em 2 anos, ou em casos específicos, através de uma colonoscopia. Ainda no âmbito da prevenção oncológica, a recomendação do Conselho Europeu em 2022 estimula os seus países-membros, do qual Portugal faz parte, a equacionarem a implementação de rastreios organizados em populações específicas nas áreas do câncer do pulmão, do câncer gástrico e do câncer da próstata. Muito bem, portanto podemos dizer que o rastreio salva vidas, não é? Nesse contexto. Seguindo esta linha de pensamento, podes-nos explicar um bocadinho então como é que se faz o rastreio do câncer da próstata no nosso país? Quais é que são as dificuldades que encontras para implementar na tua comunidade e no teu ponto de vista, como é que se podia otimizar esse programa? Bem, essa é uma pergunta difícil e aviso desde já que iremos entrar talvez na questão mais controversa relativamente a este tema. O rastreio em Portugal não é diferente, segue as guidelines internacionais e, portanto, acompanha os outros países. Os especialistas médicos concordam que o rastreio do câncer da próstata não deve ser solicitado por rotina a todos os homens e que o exame pode trazer benefícios, mas também pode trazer prejuízos. O objetivo, como já foi dito, é detectar o câncer precocemente antes que este tenha a possibilidade de crescer ou de causar sintomas. No entanto, o câncer da próstata geralmente cresce tão lentamente que pouco afeta a sobrevivência e a maioria dos homens até morre de outras causas antes de desenvolver doença avançada. Por outro lado, e o problema é que um pequeno número de cânceres da próstata são graves e podem levar à morte, não existindo uma forma ideal de saber que tipo de cânceres é que são os mortais e quais aqueles que nunca causariam problemas. Então, o rastreio do câncer da próstata envolve análises ao sangue, que medem o antigénio específico da próstata, o famoso PSA, que muita gente já ouviu falar, que é uma proteína produzida pela próstata. No entanto, o nível elevado desta proteína não significa necessariamente que exista um cancro. A causa mais comum para um PSA elevado é a hiperplasia benigna da próstata, mas existem outras causas, como uma infecção da próstata, a prostatite, ou um trauma, como andar de bicicleta, um trauma repetido, e a própria atividade sexual que fazem a elevação deste PSA. Os homens com resultados de PSA elevados podem então fazer uma biópsia da próstata, que é um procedimento invasivo, com possíveis complicações associadas e, portanto, apesar do benefício potencial deste rastreio sobre a mortalidade específica do câncer da próstata, existem também efeitos adversos deste rastreio, nomeadamente o risco de sobrediagnóstico e de sobretratamento, ou seja, diagnosticar a mais cânceres que não iriam ter a repercussão na vida daquela pessoa e tratar quando provavelmente não precisaria de ser tratado. Deixar ainda uma nota relativamente ao famoso e ao conhecido toque retal. Os estudos não demonstram que este seja um método muito eficaz para detectar o câncer da próstata. Bom, em suma, a maioria dos especialistas recomenda falar com o seu médico para decidir se o exame é adequado a cada pessoa. Qual é o problema? E respondendo um bocadinho à questão da Magda, é que em Portugal e especificamente no Algarve existe uma real dificuldade de acesso universal ao médico de família e em simultâneo existe uma carência de médicos urologistas no SNS, com tempos de espera para referenciação à consulta da especialidade verdadeiramente incomportáveis. Uma possível solução
seria envolver os parceiros privados, com protocolos de colaboração bem definidos, bem como outros recursos da sociedade, como as associações oncológicas, com vista à divulgação da informação e dos programas pertinentes. Eventualmente também aplicar instrumentos, como inquéritos validados para o efeito, para selecionar de entre a população masculina qual aquela população-alvo em maior risco de câncer da próstata e, portanto, com um perfil risco-benefício favorável à implementação deste rastreio. Resumindo, a tomada de decisão deve ser partilhada. Os doentes são encorajados a decidir por si próprios se os benefícios do rastreio compensam os danos. Uma vez iniciado o rastreio, este deve ocorrer a cada 1 a 2 anos e, na maioria dos casos, esta discussão deve começar por volta dos 50 anos. Se houverem fatores de risco para o câncer da próstata, poderá iniciar o rastreio mais cedo, entre os 40 e os 45 anos, sendo que este não é recomendado se tiver mais de 70 anos ou se tiver problemas de saúde graves que reduzam a esperança média de vida. Muito bem. São ótimas propostas. Eu acho que isto devia de chegar a patamares mais elevados. Só para fechar aqui o raciocínio, Igor, daria para identificar aqui aos nossos ouvintes e espectadores quais é que são as principais causas do câncer da próstata e como é que os doentes podem potencialmente prevenir o desenvolvimento desta doença? Bem, respondendo a essa pergunta, é relativamente simples. Existem dados uns mais robustos do que outros, mas os fatores de risco conhecidos mais importantes são a idade, a etnia e a hereditariedade. Relativamente ao fator hereditário, são fatores de risco ter uma história familiar de câncer da próstata, um irmão, um pai ou vários membros da família com diagnóstico abaixo dos 60 anos, ter um histórico familiar de outros cancros potencialmente hereditários, como o câncer da mama, diagnosticado abaixo dos 50 anos, o câncer coloretal, do ovário, do pâncreas ou o melanoma, ou então ter uma história familiar de mutações de alto risco, são mutações subejamente conhecidas no mundo científico, como o BRCA1 e o BRCA2. Relativamente à idade, o câncer da próstata tem uma das relações mais fortes entre a idade e qualquer outra malignidade. Raramente ocorre antes dos 40, mas a sua incidência aumenta rapidamente a partir daí, atingindo o pico entre os 65 e os 74 anos. Relativamente à etnia, o câncer da próstata é mais comum em homens negros, em comparação com brancos, hispânicos e asiáticos, que têm, portanto, um risco menor. Existe toda uma série de outros fatores que eu vou aqui abordar que têm um efeito mais modesto sobre o risco deste cancro, mas não deixam de ser importantes. Os fatores dietéticos, a dieta, portanto uma dieta rica em gordura animal, em particular carnes vermelhas e laticínios, bem como uma dieta pobre em vegetais, parecem estar associadas a um risco aumentado deste cancro. O café, por exemplo, parece estar associado à diminuição do seu risco, o consumo regular de café. Também o excesso de álcool parece estar associado, embora o seu consumo moderado não tenha demonstrado aumentar o risco de câncer da próstata. O tabagismo pode afetar tanto o risco de desenvolver o cancro como o seu prognóstico e tem um efeito dose-dependente. Significa que quanto maior for a carga tabágica, maior o risco de desenvolver este cancro. Também várias infecções, nomeadamente a prostatite, a infecção por tricomonas, parecem contribuir para este desenvolvimento. A exposição a procedimentos radiológicos, fatores ambientais como a contaminação atmosférica, a poluição e a exposição a inseticidas, herbicidas e alguns fertilizantes. Existe ainda uma pequena contribuição da obesidade e dos fatores hormonais no aumento da incidência deste cancro. Igualmente, a infertilidade também parece ser um fator. Os estudos mostram que homens que se tornaram pais através de reprodução assistida tiveram um risco significativamente maior de câncer da próstata em comparação com aqueles que conceberam naturalmente. Por fim, e em jeito de boa notícia, parece existir uma associação benéfica entre a frequência ejaculatória, ou seja, o número de orgasmos, e a redução do risco do cancro da próstata. Espero ter respondido. Não, claramente foram. Muito obrigada por identificar estas causas assim de forma tão esclarecedora. Pedro, agora passamos para ti. Na tua opinião, como urologista, quando é que achas que os pacientes devem recorrer a uma consulta de urologia e quais é que são os sintomas que eles podem apresentar que possam levar à suspeita de ter um cancro da próstata?
Antes de mais, agradecer o convite, cumprimentar os elementos da mesa e dizer-vos que, na minha opinião, obviamente que qualquer doente que está referenciado com uma alteração do PSA deve ser sempre um doente referenciado. O PSA é, como foi dito, uma proteína que é doseada no sangue, que é dito como um marcador tumoral do cancro da próstata, mas eu diria que mais que um marcador tumoral do cancro da próstata é um marcador da próstata. Isto porquê? Porque sabemos que alguns doentes, ou muitos doentes, com alterações do PSA, não têm necessariamente um cancro da próstata. Portanto, o PSA, sendo um bom marcador tumoral, está longe de ser o marcador tumoral ideal, será aquele que está à nossa disposição e, portanto, é aquele que nós temos que utilizar. Existem, no entanto, vários fatores que podem interferir nessa análise e, para tranquilizar um bocadinho os doentes, saberem que deverão, obviamente, quando têm essa análise alterada, consultar um médico urologista. Portanto, acho que este é o primeiro nível de referenciação, sendo que não necessariamente ter essa análise alterada significa que tenham um cancro da próstata. Depois do PSA, há outro exame, que é o toque retal, que foi um exame muito popular e de que muitos homens ainda têm medo. No fundo, é um exame de observação, consiste com o toque retal tocar a próstata. Isto só é possível pela relação direta e anatómica que a próstata tem com o reto e, portanto, é uma zona de fácil acesso, diremos assim. É um exame que, obviamente, tem as suas particularidades, é um exame clássico na área da urologia, tem a particularidade de ser relativamente subjetivo, porque pode variar de opinião para opinião, de médico para médico, e é um exame que consiste no toque e avaliar a consistência da próstata. Fazendo ou detectando essas alterações da consistência prostática, podemos desta forma prever a possibilidade ou não da existência de um tumor da próstata. Portanto, qualquer doente que tenha essa referência de um toque retal alterado deverá, obviamente, consultar um urologista. Depois temos uma série de doentes que se apresentam com exames complementares de diagnóstico alterados. Seja a ecografia prostática, que é um exame hoje muito popular e de fácil acesso, seja hoje também a realização da ressonância magnética, que é, na nossa opinião, o exame de eleição para a avaliação da próstata. E, portanto, quando temos a presença de um desses dois exames alterados, obviamente que o doente deverá ser também referenciado à consulta de urologia. Os doentes, obviamente sintomáticos, também deverão, eles próprios, ir a uma consulta de urologia. Portanto, qualquer doente que apresente sintomas do foro urinário deverá consultar o urologista. E, finalmente, chamar a atenção e a referência para os doentes que têm história familiar de cancro da próstata e indivíduos de raça negra, pelo particular risco que têm de desenvolver a doença. Penso que seria também importante e necessário que pudessem fazer uma avaliação para estratificação do risco e para, eventualmente, futura orientação. Muito bem. E, em concreto, em relação aos sintomas que os doentes podem apresentar com mais frequência que podem levar à suspeita de cancro da próstata, quais é que seria? O cancro da próstata tem uma particularidade que é o facto de, na sua fase inicial, que é a fase em que existe uma janela terapêutica mais agressiva e com possibilidade curativa, nessa fase inicial do cancro da próstata é uma doença que não tem qualquer tipo de sintoma. Portanto, os doentes andam bem, sem qualquer tipo de queixa do foro urinário ou de qualquer outra espécie, e podem apresentar um cancro da próstata. Portanto, eu digo que é uma doença que não bate à porta, entra sem pedir licença. Portanto, é uma doença que não tem qualquer queixa na sua fase inicial. As queixas que podem ser consequência do cancro da próstata já implicam, normalmente, um estado mais avançado da doença. Seja um estado localmente avançado, portanto, localmente, no local, nas proximidades da próstata,
podendo, obviamente, os doentes desencadear sintomas urinários, como a frequência urinária alterada, particularmente durante a noite o doente nota uma maior frequência urinária, o jato urinário ser mais difícil, o esvaziamento incompleto, gotejo terminal. Alguns doentes desenvolvem urgência urinária, terem que ir a correr para a casa de banho. Existem depois sintomas que podem ter a ver com a presença de sangue, quer na urina, quer no ejaculado, a presença de dor pélvica inexplicável, e a existência de depois outro tipo de sintomas que têm mais a ver com a disseminação da doença à distância. O doente com cancro da próstata é um doente que tem o cancro da próstata tem um nível de metastatização preferencial para o osso e, portanto, quando existe essa doença avançada com metastatização óssea, o doente apresenta-se com dor óssea, com muitas vezes uma mobilidade comprometida, com uma quebra do estado geral grande, uma falta de apetite, enfim, com todo um conjunto de sintomas de caráter geral que podem alertar para o desenvolvimento de uma doença avançada. Mas aquilo que eu gostaria de referir e deixar claro é que na fase inicial do cancro da próstata o cancro não tem qualquer tipo de queixa nem sintoma e, portanto, daí este tipo de rastreios oportunísticos, como está neste momento em cima da mesa no nosso país e a nível internacional, mas populacionais, julgo que a breve trecho serão desenvolvidos, têm uma importância extraordinária. Claro, muito bem. Então, uma vez levantada a suspeita, ou por exemplo no contexto de um rastreio positivo, como é que finalmente se chega ao diagnóstico do cancro da próstata? Portanto, perante uma análise alterada, um PSA alterado, ou perante um toque retal alterado, podemos desencadear uma marcha diagnóstica e o primeiro passo passa por fazer, nesta fase, uma ressonância magnética. A partir do momento em que temos uma ressonância magnética, permite-nos avaliar a próstata a um nível completamente diferente do que aquilo que fazíamos antes. A ressonância magnética permite não só hoje localizar lesões que possam ser suspeitas, pode inclusivamente excluir outro tipo de lesões que são muitas vezes identificadas nas ecografias que não são suspeitas e, portanto, permite-nos distinguir essas lesões, mas tem uma vantagem muito grande, que é, sendo o diagnóstico do cancro da próstata um diagnóstico histológico, isso significa que temos que ter a colheita de um bocadinho da próstata para mandar analisar e através dessa análise é que se consegue chegar ao diagnóstico. A ressonância magnética permite-nos hoje orientar a biópsia e tornando um exame muito mais rigoroso, específico e detalhado em relação àquilo que faríamos antigamente. Antigamente fazíamos colheitas de próstata de uma forma dispersa estrategicamente ao longo da próstata. Hoje ainda o fazemos, mas podemos depois fazer colheitas selecionadas perante os achados que foram identificados na ressonância magnética. Hoje a biópsia também é um exame que é feito com um nível de conforto diferente que era no passado. Muitas vezes recorremos a sedações, os riscos de hemorragia são mínimos, os riscos de infecção também estão minimizados, quer pela utilização preventiva de antibióticos, quer pela realização hoje de biópsias perineais. E, portanto, a partir do momento em que temos uma ressonância magnética, é necessário fazer a colheita do material para definitivamente podermos avaliar se a pessoa tem ou não tem um cancro da próstata. Bem, definitivamente interessante e reconfortante, não é? Para a nossa população masculina sentir que estas técnicas vão evoluindo e são cada vez menos desconfortáveis, não é? Aqui, por último, e já para finalizar o nosso guião, daria para explicar-nos o que é que significa este conceito de vigilância ativa que tanto se fala e quais é que são os doentes potencialmente candidatos a esta estratégia de seguimento? A vigilância ativa é uma opção de seguimento de um grupo de doentes que são normalmente os doentes de baixo risco. Significa isto o quê? São doentes que, quando fazem um diagnóstico de cancro da próstata, apresentam-se com uma análise de PSA abaixo de 10,
normalmente com um tumor de nível de risco baixo, e que a expectativa que existe é que, por ser um tumor de baixo risco, que seja uma doença de crescimento lento e que seja uma doença em que o nível de metastasização é muito limitado. E, portanto, agarrando neste grupo de doentes, sabendo que as opções terapêuticas existentes à nossa disposição, mais agressivas, podem ter, em alguns casos, efeitos devastadores para o doente, aquilo que se opta é por fazer uma abordagem de seguimento regular, com PSAs regulares, ressonâncias magnéticas frequentes e a realização de algumas vezes de biópsias prostáticas, mesmo depois do diagnóstico, para tentar avaliar se a lesão identificada teve algum nível de alteração ou de progressão e, dessa forma, fazer o tratamento apenas quando existisse uma progressão. Portanto, esta forma de seguimento tem a vantagem de não trazer a agressão que o tratamento pode originar num doente. Sabemos hoje que as opções terapêuticas mais agressivas podem trazer disfunção erétil, incontinência urinária. Apesar de hoje as soluções que temos em termos cirúrgicos também minimizarem um bocadinho esse efeito, mas eles existem e, portanto, como tal, devemos sempre salvaguardar essa posição. Depois, este seguimento é um seguimento que acarreta sempre, e talvez este seja o defeito do seguimento, algum nível de ansiedade por parte do doente, porque é um doente que sabe que tem um cancro da próstata, que não o está a tratar e que apenas o tem que vigiar. E isto muitas vezes gera aqui algum receio, alguma ansiedade, mas obviamente que os doentes que encontram esta janela como uma oportunidade de fazerem, têm sempre a possibilidade, se ao existir progressão da doença, o que se estima que possa acontecer em 30% dos casos, possam depois tratá-lo e minimizar esses efeitos agressivos das várias técnicas existentes. Muito bem, muito obrigada. E com esta acabamos o episódio de hoje. Aos nossos convidados, mais uma vez, muito obrigada por terem vindo e por terem abordado estes temas de forma tão clara e esclarecedora, certamente muito úteis para os nossos ouvintes e espectadores. A quem nos está a ouvir ou a ver em casa ou no carro, esperamos honestamente que tenham gostado dos assuntos abordados. Quero que fiquem atentos ao lançamento do seguinte episódio, que será sobre o tratamento do cancro da próstata em fases iniciais e que contará com a participação do Dr. Miguel Rodrigues e do Dr. Gui Vieira. Até à próxima. Muito obrigada também, doutora Magda Cordeiro, doutor Igor Glória, doutor Pedro Neto Gomes. Chegamos assim ao final deste primeiro programa, um programa mais focado na saúde masculina e que esperamos tenha sido bastante esclarecedor. Se, entretanto, nos quiserem enviar questões que queiram ver esclarecidas nos próximos programas, podem fazê-lo através das redes sociais do HPA ou também da Rádio Lagoa, que nós faremos os possíveis para estar à altura das vossas expectativas. Muito obrigada a todos.